Olá, hoje nossa aula será de Ciências. Utilizaremos o módulo 2 das páginas 200 a 208 e falaremos do ar. Não conseguimos enxergar esse componente do ambiente, mas estamos rodeados por ele. Do que estamos falando? Do ar. É graças a ele que o ser humano pode realizar diferentes atividades e esportes e também obter o gás oxigênio que necessita para respirar e sobreviver. Onde podemos encontrar o ar? O ar está presente ao nosso redor, no solo, na água, no interior dos objetos e até mesmo nos seres vivos. Apesar de não conseguirmos enxergar o ar, podemos perceber sua existência em diversas situações do cotidiano. Muitas dessas situações envolvem o ar em movimento, ou seja, o vento. O ar apresenta propriedades. Para conhecer algumas dessas propriedades, acompanhe a seguir as atividades que Marina realizou em sala de aula. O ar ocupa lugar no espaço. Aqui podemos observar que Marina encheu uma seringa de plástico com ar. Em seguida, ela tampou a extremidade da seringa com o dedo e o empurrou o embolo. Observe o que aconteceu. Marina não conseguiu empurrar o embolo completamente. Isso ocorreu porque o ar presente no interior da seringa ocupa lugar no espaço interno dela, ou seja, o ar ocupa lugar no espaço. Tentem fazer isso. Pegar uma seringa, coloque um dedinho aqui tampando o ar e tentem empurrar. Vai ser impossível. O ar exerce pressão sobre os corpos. Ainda com o dedo na extremidade da seringa, Marina soltou o embolo. Ela retornou à posição próxima que estava no início do experimento. Isso ocorreu porque o ar presente no interior da seringa exerceu pressão e empurrou o embolo. O ar exerce pressão nos corpos em todas as direções. Assim, após Marina pressionar o embolo, o ar exerceu pressão nas paredes da seringa, no embolo e também no dedo de Marina, que tampava a extremidade da seringa. O ar possui massa. Utilizando uma balança, Marina mediu a massa de uma bola de futebol cheia de ar. Em seguida, ela retirou grande parte do ar que estava no interior da bola e mediu sua massa novamente na mesma balança. Marina percebeu que a balança registrou maior massa para a bola cheia de ar em comparação com a bola murcha. Isso ocorreu, entre outros fatores, porque o ar possui massa. Vácuo. O termo vácuo faz referência a locais completamente vazios, inclusive sem ar. No dia a dia, essa condição não é encontrada naturalmente em locais e em objetos. No entanto, é comum ouvirmos falar em alimentos embalados a vácuo. Nesse caso, o vácuo se refere a uma técnica na qual se retira grande parte do ar do interior das embalagens para manter os alimentos conservados por mais tempo. Aqui vocês podem observar espigas de milho embaladas a vácuo. Mas no seu dia a dia, você pode observar no café, alguns sabonetes em barra. Existem outros objetos, outros alimentos também embalados a vácuo. Atmosfera terrestre. O ar forma uma camada ao redor da Terra, chamada atmosfera terrestre. Aqui nós podemos observar. Essa camada que envolve a Terra é a atmosfera terrestre. Do que você acha que é composta a atmosfera terrestre? Vamos ver? De modo geral, a atmosfera terrestre é composta por gases, vapor de água, poeira e pequenos seres vivos que não conseguimos enxergar a olho nu. O ar atmosférico é formado por uma mistura de vários gases, mas quais gases fazem parte dessa mistura? Veja no esquema a seguir. Considere que as 100 bolinhas apresentadas aqui representam uma porção de ar atmosférico.
As diferentes cores representam os gases atmosféricos. As verdinhas, nitrogênio. A rosinha, oxigênio. E a lilazinha, outros gases como o gás carbônico. Camadas da atmosfera. À medida que nos deslocamos da superfície da Terra em direção ao espaço, podemos notar que algumas características da atmosfera se alteram, como a quantidade, a composição e a temperatura do ar. Por isso, a atmosfera terrestre costuma ser dividida em camadas. Vamos ver a seguir. Aqui eu precisei dividir esse desenho em algumas partes para que vocês possam ver mais nitidamente. Mas vamos começar aqui da primeira camada após o solo. Troposfera. Aqui, ó. Camada da atmosfera mais próxima à superfície terrestre, onde vivem os seres vivos e onde encontramos o ar que respiramos. Nessa camada ocorre a maioria dos fenômenos meteorológicos, como a formação de nuvens, as chuvas, os ventos e os raios. E é onde voam os aviões comerciais. A maior parte dos gases da atmosfera se concentra nessa camada. Estratosfera. Aqui. Na estratosfera se encontra a camada de ozônio, responsável por absorver parte dos raios solares que podem prejudicar os seres vivos. Essa camada é essencial para a existência da vida na Terra como a conhecemos. Logo acima da estratosfera, que nós vimos anteriormente, vem essa camada aqui, ó, a mesosfera. Na mesosfera, a temperatura do ar diminui conforme a altitude aumenta. Nela, os meteoros se incendeiam ao entrar em contato com o ar. Acima da mesosfera, nós temos a termosfera. Nessa camada, o ar é rarefeito e sua temperatura pode atingir mais de 2.000 graus Celsius. É na termosfera que se localizam alguns satélites artificiais que se movem ao redor da Terra. E aqui na última camada é a exosfera. Essa camada é o limite superior da atmosfera terrestre, pois acima dela encontramos o espaço. A exosfera apresenta poucos gases e temperaturas muito baixas, ou seja, aqui é muito frio. A importância do ar para os seres vivos. O ar atmosférico é essencial aos seres vivos, pois é dele que os animais e as plantas absorvem o gás oxigênio. É dessa camada de ar que as plantas absorvem o gás carbônico utilizado para produzir seu próprio alimento no processo da fotossíntese. Além disso, a atmosfera mantém a temperatura da Terra adequada para a existência da vida e protege os seres vivos do excesso de raios solares. Observe o esquema a seguir. Aqui nós podemos observar que a atmosfera terrestre atua como uma camada protetora, evitando que parte dos raios solares chegue à superfície. Os raios solares que atravessam a atmosfera aquecem a superfície terrestre e o ar próximo a ela. Parte do calor que atinge a superfície terrestre é perdida para o espaço, enquanto a outra parte desse calor é retida na Terra por meio do efeito estufa natural. Esse efeito garante que a temperatura do planeta se mantenha adequada para a existência de vida. Aqui nós podemos observar a camada de ozônio. A camada de ozônio é essencial à vida na Terra e à proteção dos seres vivos contra raios solares nocivos. Nocivo significa que prejudica, que causa danos. Eles são responsáveis pelo câncer de pele, problemas oculares, envelhecimento precoce, entre outros problemas.
Aqui nós podemos ver o buraco na camada de ozônio em 1979, quase imperceptível. Já em 2016, olha como está. É disso que nós sempre falamos. É isso que nós precisamos conter. Nós vamos aprender muito mais sobre isso, mas por enquanto é só. Vamos fixar essa matéria no nosso módulo 2 e até a próxima aula.